voltamos, hein? Voltamos não, estamos chegando. Eu como voltando, hein? Tô ficando maluco aqui já. Mais um programa Coffee Break ao vivo aqui pela sua TV Geração Z. É isso mesmo, pessoal. E hoje nós temos, assim, uma convidada muito especial. O programa de hoje vai trazer saúde, qualidade de vida e wellness. Boa tarde, Adélia Adriana. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, meus queridos ouvintes. O que a Adélia Adriana é, Mr. Volpe? Olha, ela aqui a produção passou na ficha que ela é psicóloga, terapeuta holística. E ela me confessou também que é um pouco bruxa, viu? E ela também é publicitária, viu, gente? Ela é bruxa, prepara lápis e caneta, que ela vai dar um mantra muito legal aqui, que eu já falei com ela, né? Com certeza, né, Adriana? Com certeza. Mais pra frente, fica ligado no programa. Adriana, o que são as terapias holísticas? Bem, as terapias holísticas é uma série de ferramentas que nós utilizamos para a melhora da saúde da pessoa. Então, a gente trabalha mais a parte da saúde, não a parte da enfermidade. Então, assim, como equilibrar o indivíduo através da cromoterapia, do reiki. E a terapia holística significa holos porque é o todo da pessoa, né? Um terapeuta holístico, ele não tem uma visão particular, ele tem uma visão holística. Então, ele vai ver como que essa pessoa é, como essa pessoa se sente, qual é o tipo de atividade que ela exerce. Tudo isso vai influenciar, muitas vezes, no tratamento. Então, o terapeuta, ele tem uma visão mais global da pessoa para utilizar as ferramentas que são necessárias para o reequilíbrio do indivíduo. E me diz uma coisa, a pessoa que está com síndrome do pânico, a terapia ajuda, né? Sim, a síndrome do pânico, ela geralmente ocorre, por quê? Porque a pessoa se estressou demais e nesse estresse ela não teve uma parada, né? Porque na realidade, eu acho que a nossa própria vida ultimamente é muito corrida e as pessoas não têm tempo para se reciclar interiormente. Então elas vão se sobrecarregando. O momento que ela tinha de ficar mais tranquila, de entrar em contato com ela acaba muitas vezes pegando uma atividade, vai fazer academia, vai estudar um inglês. As pessoas não andam na rua mais nem sequer olhando para os lados. Verdade, né? Elas estão sempre com o computadorzinho, ou com som, ouvindo lá a aula de inglês. Então as pessoas estão sempre muito aceleradas. E o que acontece? Quando você sobrecarrega o sistema, ele dá um curto-circuito. E o curto-circuito, o que é? A síndrome do pânico. O organismo se desconfigura. Então, o que acontece? Toda essa parte de adrenalina que a pessoa tem, ela passa a ter sem existir uma situação externa que desencadeia essa adrenalina. Por quê? Porque o organismo dela, o cérebro dela já está mandando essa energia para o corpo sem que ela tenha passado ou vivido alguma situação de pânico, por exemplo. A ansiedade também. Nossa, a ansiedade é o fator que desencadeia mais a síndrome do pânico, né? Então, eu acho assim que as pessoas elas acabam ficando com uma certa persecutoriedade também, elas acham que as pessoas estão olhando muito para elas acham que elas vão ter um ataque cardíaco. Né? É uma situação muito difícil. Tem umas que acabam ficando até presas dentro de casa porque elas não têm condição. E aí o que acontece? Tem que fazer um tratamento, muitas vezes, medicamentoso, porque é necessário para que ela possa equilibrar a parte do corpo físico dela, né? Da bioquímica dela. Enquanto que as terapias alternativas, elas vão trazer o indivíduo novamente para o alinhamento interno, né? Porque o que aconteceu? A síndrome do pânico é quando a pessoa ela sai tão fora de eixo, é como se fosse um trem que descarrilhou, né? E o que é necessário? É necessário que ela volte a ter uma vida mais integrada. E as terapias holísticas, o que vai ajudar? Vai ajudar ela a voltar no seu eixo.
Então, existem várias ferramentas, como a cromoterapia é muito utilizada para a síndrome do pânico, né? Então, você vai alinhar as pessoas e com a cura das cores, você vai eliminando alguns estados emocionais. A acupuntura associada a essa cura holística é uma boa indicação? Sim, sim. Eu trabalho muito com a auriculoterapia, né? Que é aqueles cristais quânticos que é colocado na orelha, né? E ele ajuda muito, porque ele acaba equilibrando a pessoa nesse estado de estresse, no estado da ansiedade, que é um fator predominante na síndrome do pânico, né? As pessoas têm muita ansiedade. E tem pessoas que ficam anos com o tratamento medicamentoso, mas o que acontece? Ela não se restabelece porque ela não se reintegra. Você precisa mudar o seu sistema de vida, você precisa se realinhar novamente, você precisa voltar para o seu eixo. Então, os florais também é uma coisa muito importante, né? Existem florais para combater a ansiedade, para tirar a angústia, que são o medo, né? Aquela coisa de acelerar o coração, achar que vai acontecer alguma coisa. Então, tudo isso é muito utilizado na terapia alternativa. E com isso, a pessoa vai se reequilibrando. Né? Quem são as pessoas que têm síndrome do pânico? São as de maior poder aquisitivo ou menor? Não tem. Não tem classe. É o ser humano como um todo, somos iguais, né? Porque o estresse da pessoa, o estresse da cidade, ela gera isso em qualquer pessoa, né? Então, a pessoa, ela, tanto numa classe que seja um pouco inferior ou superior, isso não vai interferir. Qualquer pessoa pode ter essa síndrome. O problema é que ela não parou, né? Então, existe assim, é como se você utilizasse. Você tem uma casa e, de repente, nessa casa existem 4 pessoas que vão usar um chuveiro da casa, né? Do banheiro. De repente, chega mais 10 pessoas que vão utilizar o mesmo chuveiro. É lógico que esse chuveiro vai pifar logo. Sem dúvida. Então, esse acúmulo de estresse que leva a pessoa a ter esse curto-circuito interno, né? Aí, o que acontece? Aí tem que entrar na parte medicamentosa e com as terapias alternativas, a recuperação dessa pessoa é mais rápida. E as crianças? Agora a gente já está chegando próximo do Dia das Crianças, né? E as crianças? Também tem necessidade de florais, de cromoterapia, enfim, de um realinhamento? Eles já recebem essa carga no útero materno, talvez? Sim, ou não? Sim, devido ao estresse, né? Tem pessoas que às vezes estão passando por situações difíceis quando estão grávidas, às vezes o casamento não está indo bem, ou falece alguma pessoa na casa, né? E essa criança já nasce com alguma situação de estresse que era uma vida intrauterina. Ou seja, a mãe já liberou a adrenalina, que entrou na corrente sanguínea do feto e tudo mais. É isso. E às vezes a criança, quando ela nasce, ela já chora demais, é muito irritada, ela já vem com essa irritação. Então o floral de chamomile é muito bom para os bebês. Né? Então, você pinga umas gotinhas do floral de chamomile na água do banho, né? A criança vai se restabelecer energeticamente, né? Então, crianças que fazem xixi na cama, por quê? Porque nasceu o irmãozinho e aí ela começa a fazer esse xixi na cama porque ela regrediu a um estado anterior que ela quer chamar a atenção. Da mãe, né? Dos pais. Né? Então, aí o floral também é indicado para a gente trabalhar esse tipo de ajuste que a criança acaba tendo necessidade. E para os animais domésticos? E os nossos pets, que a gente está grudado nele tempo todo? Totalmente. Eu uso muito, há uns anos atrás eu adotei uma cachorrinha, né? E ela veio com alguns traumas. Então, ela tinha trauma de homem. Toda vez que passava meu irmão ou meu pai na sala, ela queria morder. Aí eu falei, o que eu vou passar para essa cachorrinha? Porque ela está meio traumatizada e eu não estou entendendo por que ela está atacando, né? E aí eu utilizei a radiestesia, porque a radiestesia ela é muito interessante. Existem aspectos emocionais que você pode utilizar
e identificar nas terapias alternativas quais são os estados emocionais. E nessa radiestesia, eu fui pendular e verificar o que ela tinha. Então, o que ela tinha era medo, né? E aí eu fui fazer, né, um floralzinho para o medo. Depois que ela começou a tomar o floral, extinguiu. Floral você pode pingar na aguinha que ela bebe, isso já é o suficiente. Não precisa dar na boca, que às vezes o animalzinho fica até estressado, né? Esses florais aí servem não só para a pessoa que está com problema, como pessoa que está normal também, né? Sim, os florais, eles são assim, é difícil encontrar uma pessoa normal. Quem trabalha em televisão é louco, né? Não, a coisa mais difícil é encontrar, né? Você encontra uma pessoa que não precisa de nada, tá ótimo. Se for normal, não trabalha em televisão, não, né, Mr. Volpe? Não, de jeito nenhum. Você sabe que quando eu estava estudando os florais, nossa, eu falava, eu preciso desse, eu preciso desse. Nossa, o que eu já tomei de floral... Porque nós realmente precisamos, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa está estressada, uma pessoa está ansiosa, né? Por exemplo, aquele dia que está mais cansado, mais debilitado. Isso, né? não consegue refazer a energia. Então, tem um floral, que é o Olive, que é um floral bom para você refazer a energia. Você precisa estudar, mas a sua mente não consegue fixar as coisas. Então, existe um floral para a gente trabalhar a concentração, para o foco. Eu preciso de 1 litro. Eu tenho um pouco de dislexia, eu preciso de litro. Então, isso daí tem um floral que é para você liberar um pouco esse medo de falar, né? Que você vê que eu tomei esse floral, né? Pois é. Eu tomei esse floral. Porque antigamente, antes de eu começar a dar palestras, né? Eu trabalhava com a radiestesia. E tinha muitas pessoas que vinham lá para comprar gráficos e tal. E eu ficava explicando como era, né? E eles falavam, poxa, por que você não dá uma palestra para ter uma orientação melhor? E eu falei, meu Deus, palestra, enfrentar pessoas, né? Comecei a ficar com aquele pânico. E ela subir num palco, né? Nossa, e ela tinha um espaço, convidou um monte de pessoas, ela era uma lojista, então ela fez assim uma festa, sabe? Para me apresentar, para eu falar lá sobre a radiestesia. Aí eu peguei e falei, eu preciso fazer uma fórmula para medo. Eu tô falando que essa mulher é um pouco bruxa, vocês não estão acreditando. Isso é alquimia, Mr. Volpe. Está no DNA feminino, não está? Com certeza. Alquimia. Não, esse lado, né, que a gente fala bruxa, que é o bruxa no bom sentido. No bom sentido, né? O bruxa na intuição, de saber qual é a direção que você deve tomar. Né? Então, acho que é muito feminina importante. Não falha. Essa intuição feminina é um radar, gente. Você sabe disso, você está me assistindo, né? Se você é mulher, você sabe disso. Os homens que se cuidem, não é? Com certeza. Né? Então, essa intuição, esse lado, né? E a gente, é interessante, porque quando você trabalha com as terapias holísticas, você tem um leque de coisas, né? Uhum. Infinitamente, você vai ter que estudar. Quem quer fazer terapias, quem quer ser um terapeuta holístico, ele tem que estudar a vida toda, porque a vida toda tem matéria para você estudar. Né? Tem ferramentas, e quanto mais você vai buscar o conhecimento, mais você vai agregando e o resultado do trabalho é bem mais satisfatório. E como é que você se sente quando você trata de um paciente, como psicóloga que você é, e com florais, e você sente que esse paciente melhorou, mudou o comportamento, mudou a qualidade de vida? Como é que você se sente, Adélia? Sempre é uma satisfação, né? Você tem um feedback do cliente e vê que realmente ele sanou aquela dificuldade que ele tinha, né? Porque assim, eu sou psicóloga e sou terapeuta holística. A minha base é a psicologia, né? Mas na psicologia as coisas andam um pouco lenta, porque tudo é um processo, né? De você se realinhar novamente, né? Se ressignificar. E quando eu comecei a usar as terapias alternativas, a primeira coisa que eu usei foram os florais. Que surgiu os florais, eu já comecei a estudar, né? E comecei a usar nos meus clientes. E aí eu vi que o retorno era muito mais rápido, até para mim, né?
Então, assim, determinados aspectos que eu trabalhava em terapia, eu sentia que tinha coisas que não andavam. Mas depois, estudando aqueles florais maravilhosos, tudo eu identifiquei em mim. Aí fui tomando, eu fiquei boa. Existem muitos tipos de florais. Existem os de Bach, da Califórnia, existem os brasileiros, existem até florais do mar. Sim. Existem florais do mundo inteiro. Qual é a diferença entre eles, Adélia? Olha, cada um tem uma frequência, porque o lugar tem uma frequência diferente, né? Eu costumo trabalhar com os de Bach, os da Califórnia, australianos, Minas e Alasca. São 5 tipos diferentes em regiões. São do Joel Aleixo? Não, do Joel Aleixo não. E dos golfinhos? Dos golfinhos também, mas é um floral que eu nunca utilizei, né? O que eu utilizo são esses que foram os primeiros, foram até os primeiros livros que começaram a vir para o Brasil, os primeiros cursos que surgiram de florais, né? Então, o que eu identifico, por exemplo, os florais australianos, eles trabalham muito o problema da pessoa mal encarnada. Ah, que interessante. Então, assim, esses corpos sutis que nós temos, né? O que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela levou um trauma, tá? Digamos, ela viu um acidente. Nesse acidente, é como se ela levasse um choque, né? E às vezes ela até acaba desmaiando. Então, ela levou um choque, é como se fosse o espírito dela saísse e depois voltasse. Em frações de segundos. E aí o que aconteceu? Aconteceu Aí ela passa dias assim, parece que eu estou em estado de choque, parece, ou então é assaltada, que é a coisa mais comum que tem aqui, né? São Paulo, Brasil, São Paulo especificamente. Mas então aí ela fica com aquela sensação, puxa vida, eu estou me sentindo assim, parece que eu tomei parece que vai me acontecer novamente, né? Então o que aconteceu? O campo áurico dela, quando ela leva o choque, ele sai fora. É aquela vontade de fugir da cena, sabe? É como se em frações de segundo ele sai e volta. Quando ele volta mal encaixado. Aí aquela sensação de que parece que vai acontecer novamente. Então, e isso permanece na mente da pessoa em função de um desencaixe, vamos assim dizer. Aí teve uma fratura de aura. Então tem um floralzinho que a gente usa para trazer essa correção. O que é aura? Maria Carmen, eu vou interromper, já te interrompendo agora, a gente vai chamar nossos comerciais aí, já, e ela continua com os florais, ela vai dar as dicas dos melhores florais. E ó, você não sai daí que ela vai dar um mantra sensacional. Com certeza. A gente volta já. Aí